Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ângela, eu sou estagiária aqui na Cridas, faço estágio com a equipe do acolhimento familiar e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu projeto de intervenção, que é sobre a comunicação entre as equipes de acolhimento institucional e acolhimento familiar. A Cridas é uma instituição de acolhimento, recebe crianças de 2 a 12 anos e essas crianças elas são encaminhadas aqui para a Cridas através de algum órgão de proteção. Então, quando a criança tem um direito violado, o juiz determina ele expede um pedido de medida protetiva e aí a criança é acolhida aqui na Cridas e aí quando a criança chega aqui na instituição, a equipe de acolhimento institucional começa a fazer o primeiro contato. Ele vai trabalhar as fragilidades da criança, vai trabalhar com os vínculos rompidos junto ali com a família e aí é uma modalidade de acolhimento. A outra modalidade de acolhimento é o acolhimento familiar e esse acolhimento ele é muito novo aqui em Curitiba, chegou em 2019 e aqui na Cridas também está desde 2019. E hoje eu tô aqui com a Thaís e ela vai explicar um pouquinho o que é o acolhimento familiar. Oi pessoal, meu nome é Thaís, eu sou assistente social do acolhimento familiar da Cridas. Hoje nossa equipe conta com 2 assistentes sociais, um psicólogo e uma coordenação. O acolhimento familiar, ou o família acolhedora, como também é conhecido, é uma modalidade de acolhimento prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, em que a criança ou adolescente que está em situação de vulnerabilidade pode ser colocado. Então, a partir do encaminhamento, da determinação do juiz, essa criança pode ser encaminhada tanto para o acolhimento institucional quanto para o acolhimento familiar. São crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados, que passam por situações de negligência, situações de violência física, psicológica ou sexual. E a partir disso, né, é feito toda uma intervenção da rede de proteção, do Conselho Tutelar, do CREAS, e quando se esgota a possibilidade, né, ou quando essa criança ou adolescente se encontra em risco, estando nessa família, o juiz determina a medida protetiva e essa criança é colocada em acolhimento. O acolhimento familiar de Curitiba tem 15 metas, são famílias da sociedade civil, normalmente são famílias que têm o interesse em fazer o bem ao próximo e buscam auxiliar a criança ou adolescente nesse momento de desafios, de dificuldades, né, em que a família de origem se encontra. A família de origem é a família biológica da criança. Essa família acolhedora não restringe apenas a casais, então pode ser pessoas solteiras, podem ser pessoas divorciadas, não há uma limitação, e são famílias que buscam a Cridas e passam por um processo de capacitação, de habilitação, para ser analisado, né, o perfil da família e também ser explicado o que é o acolhimento familiar. Porque a gente sabe que por mais que muitas famílias tenham filhos, as crianças, né, que se encontram em medida protetiva têm demandas um pouco mais específicas. Então, o acolhimento familiar é diferente de uma adoção. As famílias acolhedoras, elas não podem adotar, elas não podem estar inseridas no cadastro de adoção. A família acolhedora vai acolher essa criança no momento em que o processo judicial está sendo desenvolvido, está em andamento, até que seja finalizado o processo e essa criança ou retorne para a família de origem ou vá para a adoção. Então, essa família recebe a criança através do termo de guarda e fica responsável por todas as questões legais que a criança necessite. Então, seja fazer acompanhamentos psicológicos, seja levar para a escola, suprir questões do dia a dia, alimentação, questões materiais. Essa família, através do termo de guarda, fica responsável legalmente por essa criança ou adolescente. Ótimo. Thaís, agora explica pra gente um pouquinho como que funciona essa comunicação entre as instituições entre as equipes de acolhimento institucional e a equipe de acolhimento familiar, enquanto a criança ela está sendo preparada de repente para um futuro acolhimento familiar. Como que é essa articulação? Hoje, as equipes técnicas dos acolhimentos institucionais podem sugerir ao judiciário a transferência da criança para o acolhimento familiar e
A nossa relação aqui na Cridas tem sido muito boa, né? A gente sabe que o acolhimento familiar ainda é muito recente em Curitiba, a gente, né, tem tentado se adaptar às demandas que têm surgido, mas a gente tem conseguido ter um diálogo muito importante com as equipes do acolhimento, com a equipe do acolhimento institucional da Cridas. Afinal, o objetivo, né, é o mesmo, é a garantia de direitos da criança e do adolescente. Então a gente consegue fazer essa troca de informações, o que é muito importante, porque para que a gente consiga, por exemplo, determinar qual família que irá acolher a criança ou adolescente, a gente precisa ter informações desse acolhido. E essas informações, quem pode nos passar é a equipe do acolhimento institucional. Então a gente realmente precisa desse diálogo, dessa troca, para que o nosso serviço seja desenvolvido da forma mais eficaz possível. O contato maior entre as equipes acontece quando há determinação, né, de transferência da criança ou do adolescente para o acolhimento familiar e no período de aproximação. Hoje em Curitiba a gente tem, conforme fluxo já estabelecido, um período de 20 dias de aproximação. O que é essa aproximação? É o período em que a gente vai apresentando a família acolhedora, a criança ou ao adolescente, para que não seja uma transferência muito abrupta, né? Para que ele já vá vinculando a essa família. Então, nesse momento, o diálogo com a equipe técnica da instituição é de extrema relevância, porque a equipe vai conseguir estar próxima dessa criança e desse adolescente e vai nos repassar as informações necessárias. Então, por exemplo, hoje a gente faz um encontro entre a família acolhedora e a criança em acolhimento. Após esse encontro, a criança vai retornar à instituição. E aí é na instituição que ela vai contar se foi bom, se não foi bom, se ela gostou, se ela não gostou, como que foi, ou até expressar alguns sentimentos que a equipe do acolhimento institucional vai conseguir analisar e nos dar esse feedback para a gente conseguir saber se a aproximação tem sido favorável ou não. É muito importante a gente ressaltar que a comunicação entre as equipes de acolhimento institucional e acolhimento familiar é muito importante, né? Sim. Porque é através dessa comunicação, dessa parceria de trabalho, que uma equipe e a outra, elas trocam informações e preparam o acolhido ali para um futuro acolhimento familiar. Sim, exatamente. E como eu disse anteriormente, né, aqui na Cridas tem 2 modalidades de acolhimento. Antes eu conversei com a Thaís, do acolhimento familiar, e agora eu tô aqui com a Keila, que é do acolhimento institucional, e ela também vai explicar um pouquinho como que é o dia a dia, como que é o trabalho. Oi pessoal, prazer, eu sou a Keila, psicóloga do acolhimento institucional. Obrigada, Ângela. Então, até como foi dito já anteriormente, né, a Cridas ela acolhe crianças de 2 a 12 anos que elas estão afastadas temporariamente do lar, né, da família, por situações de violência e negligência que vivenciaram lá. Esse afastamento, né, ele é em último caso, né, ele é a última medida que o juiz ele vai aplicar e ele, teoricamente, ele é para ser temporário, né, ele é para ser provisório e excepcional. Como que funciona, né, então, na prática mesmo, o dia a dia do acolhimento? Então, aqui na Cridas nós trabalhamos com a modalidade de casas-lares. Cada casa-lar, que também é como uma moradia normal, que tem a cozinha, tem os quartos, os banheiros, e em cada casa-lar nós temos a capacidade de comportar 10 crianças e com essas 10 crianças também temos as cuidadoras residentes e as auxiliares. As residentes, elas ficam ali período integral mesmo, 24 horas, tem os períodos de folga e as auxiliares, elas auxiliam no dia a dia ali mesmo com a criança, no trato, com a limpeza da casa, com auxílio em médico, em atendimentos mesmo com as crianças, no auxílio com a criança e com a residente que fica ali. E com o apoio, né, com essa equipe de cuidadoras e também como o diálogo ali com o judiciário, existe a equipe técnica, né, do acolhimento institucional, que também é composta por uma coordenação, 2 assistentes sociais, 3 psicólogos, e o nosso dia a dia, né, de forma geral, o nosso trabalho, nosso objetivo geral é trabalhar essa criança, acompanhar essa criança e a família de origem e verificar a possibilidade de um retorno ou não, né, para essa família.
seja a família de origem, né, o pai ou a mãe, ou alguma família extensa, avós, tios, tias, para essa criança poder retornar, né, e ter o seu direito ali novamente garantido, que é ser educado mesmo no seio familiar, que é a prioridade. Caso a gente avalie nesse acompanhamento que não é possível, né, em último caso, nós fazemos a sugestão então para o judiciário para a colocação em família substituta, que é a adoção. Então, em último caso, a criança vai para a adoção, caso não seja possível mesmo a reintegração, que é a prioridade, né? A prioridade é sim voltar para a família, mas caso não seja possível, a criança vai para a adoção, né? E como que é, Keila, essa comunicação com os equipamentos, essa articulação com a rede? Ela é bem importante, né, essa parte. Não tem como a gente trabalhar com tudo isso que eu disse sem ter esse diálogo, né? Porque nós estamos aqui na instituição, mas é preciso que a rede de proteção que está lá no território da família atue, né, junto com a gente, acompanhe essa família e a gente converse para chegar num consenso mesmo, se essa família está sendo bem atendida, está cumprindo ali com as obrigações que ela teria que cumprir, para que essa criança retorne para eles. Então, a gente vai acompanhando a evolução da família, se a família está cumprindo o que foi determinado. É sempre importante, né, tanto da parte deles quanto nossa, de estar buscando essa informação, né? Não pode um atuar sozinho, porque a prioridade é a criança, é o bem-estar da criança. Então a gente não pode afirmar uma reintegração que ela tem que ser segura e saudável se não tiver esse diálogo com quem está lá pertinho dessa família, né? Que é CREAS ou CRAS, unidade de saúde, conselho tutelar também. Então, Keila, e como que funciona essa comunicação que vocês fazem para encaminhar essa criança, para sugerir a criança para um futuro acolhimento familiar? Bom, então assim, a gente vai acompanhando essa criança, essa família, e conforme a gente for vendo o andamento do processo, né, se a família não está se movimentando positivamente, ou se o processo começa a ficar muito demorado por esse motivo, né, da família não estar colaborando, a gente começa a perceber um sofrimento por parte da criança também. O acolhimento, né, ele tem um prazo máximo previsto para 18 meses. Conforme a gente vai vendo que vai atingindo, né, esse prazo e esse tempo, ou até passando desse tempo, a gente começa a perceber mesmo sintomas de sofrimento mesmo na criança. E a gente sabe que o acolhimento institucional, se ele for muito prolongado, ele pode causar assim males, né, emocionais mesmo para a criança, para o adolescente. Então a gente vai avaliando individual cada caso. Se a criança e adolescente começa a apresentar esses sintomas, esse sofrimento, né, devido ao longo tempo aqui, a gente começa a avaliar a possibilidade então de encaminhamento para o acolhimento familiar. Aí a gente conversa, né, com a equipe do acolhimento, do Família Acolhedora, explica, né, como que é a criança, quais são os comportamentos, quais são as demandas, quais são as dificuldades também com aquela criança, e conversamos para ver se é uma possibilidade de uma família que também seja mais ou menos ali parecida, né, que seja capaz de atender as demandas da criança. Se for uma família que tenha, né, possibilidade, que vai assistir em todos os sentidos essa criança, a gente faz então a sugestão daí para o judiciário, né? É sempre acordado com as duas equipes, né? Se a gente acha que é possível encaminhar, mas se não tem uma família, então a gente segura a sugestão e encaminha ainda, né? A gente só faz a sugestão quando a gente tem mais uma certeza que não, tem uma família e que vai conseguir atender essa criança. Aí a gente faz sugestão para o judiciário e os primeiros contatos também, o judiciário aceitando, a gente faz sempre essa troca, né, nesse início ali constante com a outra equipe sobre como que tem sido essa aproximação, né, se a criança está se adaptando, se tem uma dificuldade, né, da parte da criança, que também a gente pode talvez intervir nessa aproximação, e passando a aproximação daí é a família acolhedora que assume que tem funcionado bem nesse sentido. Bom, então obrigada, Ângela, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Acho que é bem importante, sempre visando mesmo o benefício da criança, né? O bem-estar dela em todos os sentidos. E fica um convite para você que está assistindo a gente para conhecer um pouquinho mais a CRIDAS. Nós temos um site, né, que está sendo colocado aqui, o Instagram também para você acompanhar nossas atividades, as nossas ações, né, que são desempenhadas aqui no dia a dia. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato por esses 2 meios, né? E a gente está à disposição para tirar qualquer eventual dúvida possível de vocês.